Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula vamos falar sobre as funções compostas. O que é uma função composta? É uma função em que existem duas funções, f e g, onde o domínio da função g é igual ao contradomínio da função f. Esta definição pode parecer um pouco confusa, mas à medida que vamos avançando e vão vendo os exemplos, vão perceber melhor. Como podem ver aqui, nós então vamos ter a função f e a função g. O que diz aqui é que o domínio da função f, ou seja, o nosso conjunto de partida, é o conjunto A. E o nosso contradomínio, ou seja, o nosso conjunto de chegada, é B. E depois vamos ter uma função g, que como podem ver aqui, o seu domínio corresponde ao contradomínio da função f, que era o que dizia a nossa definição. E depois vai ter um conjunto de chegada denominado C. Por isso é que dizemos que a função composta, e já agora isto lê-se assim, g após f, dizemos que o seu domínio é A, como aqui o nosso F, e o seu conjunto de chegada é C, como o nosso G. E a nossa ligação vai ser aqui este conjunto B. Vejam aqui esta imagem para perceberem melhor. Vamos então ter aqui o conjunto X, ou seja, o nosso domínio de F, que depois vai passar para F de X, ou seja, o nosso conjunto de chegada de F. E nós vamos pegar nesse conjunto de chegada, que vai ser o nosso domínio de G, para chegarmos ao GF de X, que é depois, futuramente, o conjunto C, que é o conjunto de chegada da função G. Vamos agora olhar para um caso que é a função composta na vida real para tornarmos isto mais simples e poderem associar a casos do dia a dia. Vamos imaginar que o nosso conjunto de partida da função f são as horas de trabalho. Ou seja, nós vamos ter umas horas de trabalho. E com essas horas de trabalho, nós recebemos um salário, certo? Dependendo das horas que trabalhamos. Por isso, a nossa função f, que até podemos chamar a nossa função produtividade, o nosso x será as horas e o nosso y, o nosso salário. Agora, olhamos para uma função diferente, a nossa função g, em que essa função g vai relacionar o nosso salário com a quantidade de leite que nós conseguimos comprar. Então, neste caso, o nosso x vai ser o f de x, porque será o nosso salário, e que vai corresponder a um y, que é o nosso gf de x, que será a quantidade de leite que conseguimos comprar. Ou seja, começamos nas horas de trabalho, com as horas de trabalho iremos receber um salário, e com esse salário vamos comprar leite. Assim parece mais simples, certo? E é isso que é uma função composta, algo tão simples quanto isso. Vamos agora fazer um exercício. Recomendo que ponham o vídeo em pausa e resolvam devagarinho e depois voltamos aqui para a nossa resolução. Vamos então ler. Dadas as funções f de x é igual a 4x menos 3 e g de x é igual a 6 mais x mais 2, temos então aqui o nosso g após f de x e o nosso f após g de x, que será o contrário. G após f de x, como vimos anteriormente, significa então G de f de x. E o que nós temos que fazer é simplesmente o nosso x vai passar a ser o f de x. É apenas o que nós falamos. Então será G de 4x menos 3. Estão a ver esta relação? Pronto. E com isto, vamos à expressão de G de x e vamos substituir o x pelo f de x. Por isso, 6, abrir parênteses, 4x menos 3, fechar parênteses, mais 2, que vai dar esta expressão 24x menos 18 mais 2, que corresponde a 24x menos 16. E é isto que temos vindo a falar anteriormente. O nosso x de g é o f de x, e é essa a relação entre eles. Agora, na linha B, era apenas fazer de maneira diferente. Pedia o f após g de x. Reparem que até isto vos ajuda, após g de x. Então, vamos buscar primeiro o nosso g de x, que neste caso é 6x mais 2. Vamos colocar dentro de parênteses aqui no nosso 4 vezes. Então, fica 4 vezes 6x mais 2, fechar parênteses, menos 3. E que vai dar uma expressão parecida. Neste caso, 24x mais 5. Espero que tenha ficado percebida esta parte das funções compostas. Desejo-vos um bom estudo e vemo-nos na próxima aula.